Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. E essa videoaula é para tratar sobre a correção de algumas das questões passadas no PCD de número 22. Qual é o valor da pressão em atmosferas de um pneu que apresenta pressão interna igual a 1520 torr, dado 1 atm equivale a 760 torr? Então, para fazer essa transformação de unidades que envolve pressão, a gente vai montar uma regra de 3. A questão dá um dado onde mostra a relação entre atm e o quantitativo, de pressão expressa na unidade medida em torr. Então, montando a expressão, nós temos que 760 torr está para 1 atm. Quando a gente tem uma pressão interna igual a 1520 torr, ela vai equivaler em atm igual a x. Resolvendo essa regra de 3, vai ficar 1520 vezes 1 igual a 760 vezes x. 1520 vezes 1 dividido por 760 é igual a x. Portanto, x será igual a 2 atm. Então, qual a conclusão que a gente chega? 1520 torr equivale a 2 atm. Considerando o comportamento de um gás segundo a teoria cinético-molecular, qual das alternativas a seguir é a correta? Justifique sua resposta. Alternativa A. Em um recipiente fechado de volume fixo, o gás contido dentro dele exerce menor pressão sob temperaturas mais baixas. Letra B. Em um recipiente fechado de volume variável, o gás contido dentro dele exerce maior pressão sob temperaturas mais altas. Então, o que a gente pode identificar? Entre essas duas alternativas, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque sob temperaturas mais baixas, as moléculas que formam o gás, elas tendem a se movimentar com menor velocidade, tendem a se movimentar mais lentamente. E como consequência, vai haver uma redução da energia cinética. Então, a probabilidade de choques entre as partículas e as paredes do recipiente vai ser reduzida, Assim, a pressão interna do recipiente também será menor. Então, alternativa correta, letra A. Determinada massa de gás nitrogênio, N2, ocupa um volume de 2,5 litros, a pressão de 657 torr. Que volume essa mesma massa de gás ocupará uma pressão de 1 atm, que equivale a 760 torr? Supondo que a temperatura se mantenha constante, utilize a lei de Boole-Mariotti para analisar o resultado encontrado. Então, aí essa questão é uma questão que envolve a relação das variáveis de estado, pressão e volume, e a temperatura é constante, então é a transformação isotérmica. Como é que vamos resolver? Utilizando a lei de Boole-Mariotti. Primeira coisa é analisar os dados presentes na questão. O volume inicial, 2,5 litros. O volume final é o que é desejado pela questão, que a questão pergunta. A pressão inicial ela é 657 torr. A pressão 2 ela é 760 torr. Tá? Aqui eu estou optando por transformar a pressão, utilizar o padrão da unidade de medida em pressão como torr. Poderia utilizar em atm, aí eu teria que fazer a transformação do primeiro valor de pressão, da pressão inicial. Tanto faz, o resultado daria o mesmo. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que para resolver esses cálculos, as grandezas físicas elas precisam se encontrar na mesma unidade, tanto a inicial como a final. Por isso que eu tive que transformar 1 atm em 760 torr. A lei de Boole-Mariotti diz o seguinte, que a multiplicação entre a pressão e o volume, ela é constante a uma mesma temperatura. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final.
Resolvendo, nós temos 657 vezes 2,5 igual 760, que é a pressão 2, vezes o volume 2. 657 vezes 2,5 dividido por 760 é igual ao volume 2. Volume 2, portanto, será igual a 2,2 litros. Um balão foi preenchido com 1,6 litros de gás oxigênio a 18 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Qual será o volume do balão se a temperatura for elevada para 67 graus Celsius e a pressão continuar constante? Faça uma análise comparativa do resultado considerando a lei de Charles. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação de transformação que envolve as variáveis de estado, né? Tem que prestar atenção que a variável de estado que está sendo constante é a pressão. Volume e temperatura estão aí mudando de uma situação em um primeiro momento para uma situação em um outro momento, certo? E aí, para resolver esse cálculo, a gente vai utilizar a lei de Charles. Só que antes disso, aí eu preciso também salientar para vocês que para os nossos cálculos a gente não trabalha com a temperatura nessa unidade medida em Celsius, tá? Então a gente tem que fazer a conversão das temperaturas aí disponíveis para Kelvin. Então, resolvendo, antes de utilizar a lei de Charles, a fórmula, né? Conversão da temperatura de Celsius para Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Na primeira situação, quando eu somo 18 mais 273, eu tenho um valor de 291 Kelvin. No segundo valor de temperatura, quando eu somo 67 mais 273, eu tenho uma temperatura final de 340 Kelvin. O volume inicial é de 1,6 litro, o volume final é o desejado na questão. Então, a lei de Charles diz que a razão entre volume e temperatura ela se mantém constante durante a transformação, tá? Então, volume inicial dividido pela temperatura inicial ele vai ser igual à razão entre o volume final e a temperatura final. Resolvendo essa conta, temos 1,6 dividido por 291 igual ao volume final dividido por 340. Resolvendo essa conta, vai ficar 1,6 vezes 340 igual a volume final vezes 291. O volume final vai ser igual a 1,6 vezes 340 dividido por 291. Portanto, o volume final será equivalente a aproximadamente 1,87 litros.